Olá, pessoal! Conforme combinado, estamos aqui hoje para falar sobre as questões da dificuldade de aprendizagem e dos impactos, né, que podem estar ocorrendo por conta do isolamento social que nós estamos vivendo, né, nesse momento. E para isso, conforme prometido, trouxemos a Sônia Françoso. A Sônia é uma profissional que possui experiência escolar há mais de 10 anos em processos de orientação pedagógica e psicopedagógica. Ela também é educadora e atua em clínica em processos terapêuticos de crianças e adolescentes com necessidades especiais. A gente queria, né, te falar que estamos muito felizes mesmo de ter você aqui hoje. E aí eu queria que você começasse um pouquinho falando do que você está vendo, né, do contexto geral da escola, mas também, principalmente, em relação às crianças que possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Como é que você está enxergando esses desafios? Uhum. É muito bom estar aqui com você. Uma alegria muito grande. Muito mesmo. Obrigada, né, por você ter lembrado da gente e ter nos convidado, tá, para participar desse bate-papo, que particularmente eu acho muitíssimo importante, né, no momento em que nós estamos vivenciando toda essa possível dificuldade, né? A gente não sabe até onde mesmo ela é uma dificuldade ou uma oportunidade, né, de renovação. Então, te agradeço bastante esse momento, tá, que eu estou vivendo. Bom, respondendo a tua pergunta, realmente acho que essa palavra percepção ela é muito bem-vinda, porque é necessário, né, ter essa sensibilidade para a gente poder observar com bastante sutileza, discrição, todo o movimento de tudo que está se passando. De um outro patamar, não do patamar da família propriamente dita, ou das crianças, né, envolvidas, mas do patamar realmente do educador que precisa, de alguma forma, alcançar essas famílias e essas crianças nesse momento, né? E não só alcançar, mas principalmente amparar essas famílias. Eu acho que a palavra correta é essa. Tenho percebido, tenho convivido com famílias das crianças com as quais eu trabalho, e eu tenho percebido em alguns ambientes, porque através das facilidades, né, da mídia, da internet, enfim, a gente tem procurado alcançar essas crianças através de aulas online, enfim. Então, eu tenho percebido nesses momentos em que a gente adentra nesses lares, porque é bem isso que acontece, né? Ainda processos de ansiedade, né? A dificuldade maior de tratar com as crianças, dos pais, lidarem com essas crianças, de uma forma assim tão abrupta também, tão inesperada, né? Muitos de uma hora para outra se viram com essa necessidade de estarem assim completamente envolvidos, né, no processo de uma educação pedagógica mais direta, Uhum. né, com as crianças. E muitos não sabem realmente como lidar com isso. Então vem a angústia, vem a ansiedade, vem a dificuldade mesmo de toda a ordem, até a culpa, né? Como tratar meu filho? E isso reverbera, obviamente, na criança, porque a criança ela tem essa capacidade perceptiva muitíssimo maior do que nós adultos, né? Engana-se aquele que acredita que é preciso única e exclusivamente de um lápis e um caderno para uma criança. Sim. Não nada disso. A criança ela está sempre absorvendo
absorvendo o ambiente em que ela está inserida. E absorve muito mais daqueles com os quais ela se relaciona de uma forma extremamente afetiva. Pai, mãe, educadores, né? E aqueles com os quais realmente ela se envolve afetivamente, mais profundamente. Como Montessori mesmo fala, né? A mente da criança é uma mente absorvente. Uhum. Então, muitas vezes nós, adultos, não precisamos falar. A nossa fisionomia já é o suficiente para dar o recado completo das Uhum. crianças, né? E a gente tem percebido que muito da ansiedade dos pais tem atingido assim frontalmente as crianças, Sim. né? No sentido da insegurança, no sentido realmente da dificuldade até da aprendizagem. Crianças que estavam se desenvolvendo muito bem travaram, né? Param, dão aquela truncada, né? Na aprendizagem, justamente em função dessa fobia generalizada, desse pânico muitas vezes, Uhum. né? Em alguns lares que se estabeleceu, Uhum. quando na realidade, e aí entra uma percepção muito particular minha, eu acredito que o melhor realmente a fazer é aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento da melhor forma possível para reorganizar-se, né? E a Uhum. partir de uma reorganização íntima, começar um novo trabalho de construção, né? De Sim. si mesmo e daqueles que estão também ao nosso redor, né? E aí, logicamente, as crianças entram nesse processo. Sim. Ó, Sônia, Então, só queria fazer um comentário disso que você falou, né? Da organização. Uma coisa que eu aprendi, porque eu estou nesse processo, né? E assim, uma coisa é eu saber que a minha filha tem algumas questões de dificuldade na aprendizagem. Outra coisa é eu realmente acompanhar ela agora e ver qual é essa dificuldade na prática, né? Porque a gente sabe a partir de relatórios, a gente sabe a partir de conversas que a gente tem, né? Mas a gente não vê, não está ali no dia a dia, né? E provavelmente sim. nunca estaríamos, né? Porque esse Uhum, é um processo muito escolar e pedagógico, né? Então, sim. até eu vejo assim que a gente está tendo uma grande oportunidade, as mães atípicas também, né, nesse processo, de entenderem qual é a real questão, né? Ontem mesmo eu estava Uhum, conversando com uma mãe e ela falou assim: eu não tinha ideia que ele fazia rápido os exercícios para poder e ficar e o esperar que ele esperava os outros. Eu achava que ele não era capaz de fazer, né? Mas ele é capaz de fazer. Só que depois ele entra num processo de espera, ele faz rápido porque ele é ansioso, ele quer fazer rápido, e aí ele fica esperando os colegas, e nesse esperar o colega, ele dispersa, e aí ele para de fazer e já presta atenção em outra coisa. Só que ela não tinha esse retorno, ela não sabia que era assim que acontecia exatamente na sim. escola, né? E Uhum, aí eu também pude notar algumas coisas desse tipo aqui em casa. Então, o que eu tô querendo dizer é uhum, assim, eu jamais teria esse retorno, né? Porque é algo que é do olhar, né? Do olhar de quem está ali totalmente do lado para que o filho realize uma tarefa, né? E a gente não tinha essa uhum. oportunidade antes. Então, eu Isso. acho que assim, é uma grande chance que a gente está tendo como mãe de olhar para isso e falar assim, não. E até depois de até ser mais ativa nesse processo da educação, né? Porque, poxa, eu também estou vendo, né? Então eu também posso protagonizar mais depois essa história com ele, a história escolar dele, né? Onde muitas vezes é só dele, mas eu também posso estar muito mais ativa do que eu era antes, por eu conhecer mais também, né? Exatamente isso, pá. O que me vem, né, à mente quando você fala dessa questão, dessa percepção, eu acho assim, nós estamos realmente sendo convidados à subjetividade. Uhum. Eu acho que nós estávamos muito centrados no concreto,
né? Naquela história mesmo e da rotina que massacra. Não da rotina que te leva a reflexões, mas da rotina que massacra. Levanta, se arruma, vamos para a escola, e leva, vai para o serviço, e tal, e não sei o quê. E aí a criança volta, e você só volta à noite, e aí você vai lá, dá aquele beijinho da noite, às vezes conta uma história, ok, tal, e no dia seguinte, de novo, de novo. É uma rotina neurotípica, né? Você acaba ficando neurótico e também deixando a criança. E que ela não tem um sentido, certo? Porque Exatamente. ela pode até ter um sentido, como você falou, concreto, mas não subjetivo, né? Então, qual é o sentido por trás disso tudo, né? Uhum. Exato, sem sentido algum. Uhum. Né? Ou seja, algo que vai te levando, vai te conduzindo, na realidade, para um isolamento, né? Onde você está em contato com tudo e com todos, mas isolado dentro da sua própria ilha de sentimentos. Seus sentimentos estão completamente, né, encarcerados e você está isolado ali dentro. Uhum. Então, tudo fica muito confuso. E quando tudo aconteceu e precisou fazer esse isolamento para que você se aproximasse, olha que coisa interessante, né? Parece um paradoxo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que realmente te faz pensar. É um convite muito intenso, muito forte para que você pare e observe a sutileza que está ao seu redor. Não é verdade? E essa sutileza, ela é tão sutil realmente, verdadeiramente, que ela tem alguns meses, alguns anos. Sua criança logo, logo vai ser um adolescente, logo, logo vai ser um adulto. Será que nós já paramos para pensar que tipo de adulto nós vamos entregar ao mundo daqui a uns anos? Se nós continuarmos nessa rotina, né, sem realmente um objetivo que enobreça a nossa existência. O que nós vamos entregar para o mundo? Nossa, olha, eu vou entregar a uma pessoa que vai entrar na melhor faculdade e vai se tornar um excelente profissional. Será que realmente o excelente profissional é aquele que vai simplesmente dar continuidade naquilo que eu estou fazendo? Levantar de manhã, tomar um café rapidinho, levar as crianças para a escola, voltar, ir estudar, e só isso vai ser o excelente profissional? O excelente profissional vai ser aquele que souber trabalhar as suas emoções básicas, né? Que ainda muitas vezes são instintivas, medo, raiva, né? Sei lá, a fome, né? A sexualidade muitas vezes descontrolada, não é? São emoções básicas, mas que precisam ser organizadas, analisadas, passadas por um crivo do discernimento, da razão, para poder chegar ao nível de sentimentos elevados. Aí eu começo a desenvolver a empatia pelo meu semelhante. Eu começo a me colocar no lugar do outro. Aí sim eu vou ser um profissional de verdade. Um profissional que sabe observar, sabe esperar, sabe entender o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, seja lá quem for. E aí sim eu começo a entregar para o mundo alguém que realmente faça diferença no mundo. Mas isso tem que começar a partir do quê? De mim. Daquilo que eu transformo em mim, para que eu possa transformar aqueles que estão, né, sob minha tutela, que são as minhas crianças. E agora estamos nesse momento de poder fazer isso, né? E grande oportunidade. Pois é, olha a oportunidade, olha a oportunidade. A oportunidade que né? chegou, né? Para que a gente trabalhe com os nossos filhos, tudo isso, primeiro a partir de nós, depois para eles, né?
que a gente faça isso, né? E que a gente, sem se cobrar tanto, mas que realmente a gente olhe para nós e entenda o que eles são, né? Dentro da individualidade deles, dentro do contexto familiar, a representatividade deles dentro desse contexto, o que realmente é a dificuldade, né? Porque dentro de uma gama de diagnósticos que a gente tem muitos, é impossível você dizer qual vai ser, o que ele vai. A gente pode, claro, a gente fala, olha, o diagnóstico é esse, mas existem várias possibilidades para aquele indivíduo, né? E a família tem um potencial incrível nesse processo, né? Exatamente. O potencial, ele é incomensurável. Uhum. E assim, minha avó falava muito, né? Se te dão um limão, faça uma limonada, né? Modifique, trabalhe em cima disso para que você possa fazer o melhor por isso. Uhum. Nada me garante que uma criança dita normal não possa se tornar um adulto com grandes e sérias dificuldades, Uhum. como estão cheios por aí. Uhum. Infelizmente, é a realidade, né? Nós vemos que hoje em dia até índices assombrosos de suicídio, né? Entre jovens e, o que é pior, entre adolescentes. Uhum. Normais, ditos normais, né? Não, sem nenhuma dificuldade física, pelo menos que possa constatar assim de imediato alguma anormalidade. Porque E no são aquelas entanto, coisas que você não vê, né? Aquilo que você não vê e exatamente, não foge do padrão, porque tá dentro, né? Ela só vai fugir do padrão aham, quando ela trouxer algum tipo de comportamento atípico, inesperado, exatamente, como um suicídio, etc. Mas assim, ou outras questões exatamente. relacionadas à ansiedade, à depressão. Mas do mais, a pessoa ela é normal, né? Porque ela não Ela é foge, normal, né? ela não tá fugindo, né, do padrão. E para aqueles que acostumam única e exclusivamente a observar o padrão, voltando de novo, o concreto, né? Aquilo que é palpável e que nós costumamos classificar como sendo normal, vai esperar o quê? Uhum. Não é? Aí se surpreende quando se depara lá na frente com alguma coisa que foge do seu padrão, não é Sim. verdade? É. Aí entra em processos lá que a gente já sabe quais são também. Mas, voltando, eu acho que... e outra coisa interessante que me ocorre também é o seguinte, a aprendizagem ela é muito ampla e diversificada, né? E dentro da psicopedagogia, a gente acredita que todos nós somos capazes de aprender alguma coisa de valor, de importante, Uhum. né, para nós, individualmente. E todos somos capazes também de ensinar alguma coisa de importante, de valor, para aqueles que são nos colocados na vida como seres para serem tutelados por nós, ou na convivência diária, enfim. Um professor, todo ano ele está diante de uma sala de aula com universos, com vários universos, Uhum. né? E ele precisa ter essa sensibilidade de tocar cada universo no sentido não de modificar, mas de contribuir com algo de muito bom com Sim, esse universo, né? Para o desenvolvimento desse universo. sim. Então é nisso realmente que a gente acredita e que acho que faz a diferença, que vale a pena, né? Na nossa Sim. vida. Sim, com certeza. Nossa, incrível. É um processo muito amplo, né? Se a gente parar para analisar cada partezinha desse processo, a gente passa o dia inteiro aqui conversando, porque Nossa, é é um muito, assunto muito, né, muito encantador, encantador, é amplo demais, é um universo de amplo, possibilidades, né? É sim, incrível. sim. E E aí, que a gente também percebe, desculpa, não, só, pode falar. só para completar o raciocínio, que a gente percebe, tá, que
a estrutura básica de todo esse universo, né, pela nossa atuação aí durante todo esse tempo, a gente percebe que a estrutura básica de todo esse universo, ela chama-se afetividade. Você precisa trabalhar esse processo em si. O afeto, o carinho, a atenção, o olho no olho, né? A escuta, a percepção dessa subjetividade. E eu acredito que é isso que o momento está nos convidando a desenvolver. Muitos pais, infelizmente, se distanciaram um pouco, né, dessa questão da afetividade, e o convite no momento é justamente esse, né, nos tornarmos mais afetivos, né, observarmos o momento não como algo que venha só para prejudicar de alguma forma, ou uma coisa, um momento ruim. Não, vamos olhar para o outro lado da moeda, né? Tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois pontos de vista. Depende de onde você está, o seu ponto de vista, né? Ele é variável, né? Então, Essa parte de afetividade incrível, né? E assim, o quanto que a autoafetividade também é a afetividade com o próximo, né? E aí eu tô falando próximo da família, ela muda o ponteiro de muitas coisas, né? Então, porque quando você também se autocuida, né? E aí aqui eu não tô falando de academia, eu tô falando do cuidado consigo próprio, né? Cuidado consigo, com você mesma, né? O autoafeto. E você vai fazer esse processo de uma forma muito mais natural, acredito, né? Com os que estão ao seu redor. E pensando nas crianças que têm a dificuldade, olhar para elas de forma que todos somos seres únicos, individuais, e que todos nós temos o potencial, todos. Né? O potencial está ali, né? E a gente olhar mais para esse potencial das crianças, que normalmente a gente não consegue enxergar, porque ela precisa fazer as tarefas da escola A, B, X, A, B, C, D, e assim, mas existem outros processos que trazem, e aí na convivência da casa, né? Outros processos que podem trazer também esses potenciais que a gente vai falar, opa, eu posso explorar mais isso daqui. Ela é super criativa, nossa, está fazendo coisas incríveis, que realmente dentro da escola pode ser um contexto mais difícil, mas olha só que legal, será que depois eu não consigo colocar isso de alguma forma, né, e sugerir para a escola? Enfim, são várias possibilidades, né, nesse processo. Exatamente, eu acho que tudo está em torno da observação, né? Da atenção plena em cima daquilo que você está vivendo. Sim, e eu ia te fazer uma pergunta, não sei se talvez tenha sido respondida de alguma forma, mas se você, o que você indica, talvez de uma forma mais direta, assim, para as famílias fazerem nesse momento em casa, pensando nas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, o que você indicaria para que elas trabalhassem em casa com essas crianças? Eu acho assim, de certa forma, nós abordamos, né, a questão da afetividade, nesse momento ela vai ser fundamental, primordial, porque a criança, dita com dificuldade, ela também sente, né, ela também percebe, ela é extremamente perceptiva, a criança poder se sentir acolhida, se sentir amada, né, não se sentir um empecilho ou algo que possa realmente estar prejudicando o andamento dos pais, né? Qualquer coisa nesse sentido. Isso tanto para a criança com necessidades especiais, quanto a criança também que não tem essas necessidades, né? Muitas vezes a gente realmente se preocupa bastante com as crianças que têm dificuldades especiais e até procura, né, sanar essas dificuldades com
dose muito intensa do afeto, que é muito importante, mas quantas crianças abandonadas dentro do lar existem, né? Uhum. Que não têm dificuldades especiais e que se sentem, às vezes, um peso, né? Que se sentem um empecilho para muita coisa, se sentem culpadas, né? De determinadas dificuldades que ocorrem dentro do lar, né? Seja de relacionamentos, enfim, uma série de coisas. Então, a nossa sugestão, realmente, nesse momento, se há alguma coisa que deve ser intensificada, eu acredito que seja a questão do afeto, a questão do olhar, não mais aquela coisa de eu vou levar você no shopping para ver não sei o que, aquilo, eu vou te dar, né, tantos presentes, ou então você pega o celular e vai fazer joguinho. Não, mas aquela coisa do olhar, do toque, de falar o quanto você ama esse serzinho que está ao seu lado. Sem, né, sem nenhum tipo de... Não estou me vangloriando, não. Mas hoje, num atendimento online, com uma aluninha que não gosta de ser beijada. Ela Uhum. não gosta de receber beijo, de jeito nenhum. E, assim, eu sei que ela não gosta de ser beijada, mas de vez em quando eu não resisto, eu dou umas bicocas na cabeça dela. Então eu Uhum. vou e dou um beijinho na cabeça dela. E hoje eu falei assim para ela, ai, eu tô tanta vontade de dar uma bicoca na sua cabeça. Daí ela falou, mas você não vai. Se eu quiser, eu vou. Não vai, você vai entrar na tela do computador e dar um beijo em mim? Eu falei assim, pela minha imaginação eu posso tudo. Eu já estou me imaginando dando um beijo na sua cabeça. Uhum. Aí ela falou assim, só se for pela sua imaginação. Eu falei, então, pela minha imaginação eu posso. Eu estou imaginando que eu estou te dando um beijo muito grande, porque eu te amo tanto, 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 tanto. O olhinho dela brilhou Ai, que na hora. linda. Ela ficou paralisada assim na tela, sabe? Me olhando. Falei, sabe, começa assim pequenininho, mas ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Eu te amo demais. Não vejo a hora que acabe tudo isso para eu dar uma bicoca na sua cabeça de novo. E aí ela deu risada. Ai, que coisa linda. Entendeu? Então, assim, é coisa simples. Muito muito simples. Mas que faz toda a diferença para uma criança. Sim. E Uma aí, criança precisa se perdão. sentir amada. Desculpa, Sim. pode falar. Não, eu ia te falar assim, aproveitando esse gancho, ia falar assim, qual o recado que você gostaria de, já que você está falando tudo isso, de falar para as famílias, né? Eu estou sempre no finalzinho do bate-papo, um pouquinho antes de terminar, pedir uma mensagem que você queira passar para as famílias. O que que você gostaria de falar nesse momento? Ontem, aqui em Jundiaí, nós estamos em pleno outono, né? Só recordando. E ontem, aqui em Jundiaí, o entardecer, não só em Jundiaí, acho que todo o estado, né? O céu ficou vermelho, né? Um momento inusitado, porque a gente pensa em céu, o céu está azul, né? Mas ontem o céu ficou todinho vermelho no pôr do sol. Então, um momento assim grandioso para os pequenos que muitas vezes talvez nunca tenham visto, né? Esse esse tipo de entardecer. Pega o seu filho, leva ele para ver, né? Esse entardecer. Pega a sua criança, leva para ver a, a, o florescer de uma árvore, né? As primaveras estão tão lindas, né? Outras, as paineiras dão flores maravilhosas. Leve as crianças para observar, né? O florescer dessas árvores. Explica para ela a disponibilidade de uma árvore, né? De dar flores, de perfumar um ambiente,
de dar frutos, de acolher pássaros, né, nos seus ninhos. Ensina para ela a beleza que existe na natureza, o dom da natureza em nós. E ensina para a criança também que não somos seres à parte dessa natureza, que nós fazemos parte dela, que nós somos um pedacinho dessa natureza e fazemos parte de um todo, que tudo na Terra precisa um do outro, que nós precisamos dessa natureza assim como ela precisa de nós, para ser protegida, para ser cuidada, para ser amada, assim como essa criança precisa ser protegida, cuidada e amada, assim como a mamãe e o papai precisa também ser protegido, cuidado e amado, né? Eu acho que incutindo isso na mente dessas crianças, independente do que ela seja, né? Com necessidades ou sem necessidades, na realidade todos nós seres humanos somos seres necessitados, necessitados de muito mesmo amor, de muito afeto, de muita afetividade, de muito carinho e, sobretudo, de uma consciência maior com relação à nossa origem, né? A nossa origem de seres que compõem a natureza. Somos seres sim, da natureza, somos seres naturais e precisamos retornar para isso. A Terra, o planeta Terra, ele está dando assim para a gente nesses dias exemplos maravilhosos de reconstrução, né, de regeneração. Em tão pouco período de tempo, já foi observado assim grandes processos regenerativos no planeta a nível de natureza. Por que nós também não podemos nos regenerar, não é? De Se dentro somos para seres da fora, natureza, né? se nós somos seres da natureza, não é? É. Então, acho que o recadinho é esse daí, pá. Não sei se tá bom. Tá ótimo. Ficou ótimo, Sô. E aí, queria aproveitar agora para fazer o fechamento, senão a gente acaba passando muito do tempo. Quero te agradecer muito, Uhum. porque, É, assim, foi eu que incrível. Tudo agradeço. que você dividiu foi um grande aprendizado para mim, como mãe, como pessoa. E como sempre, Aprender, conversar né? com você sempre é muito importante e aprendo muito. Quero te agradecer. Imagina. Eu que te agradeço do fundo do coração, viu? A oportunidade. Foi realmente uma grande oportunidade para mim. Eu fui muito bom. Obrigada, Pá. Obrigada, eu que agradeço e vou fazer um fechamento aqui e falar para o pessoal que está vendo esse vídeo para vocês curtem as páginas, para vocês receberem as atualizações, vocês precisam curtir a página do Face, também seguir no Instagram e o YouTube, o nosso canal, para que vocês saibam, sempre que um conteúdo entrou, que está atualizado, tem que ativar o sininho lá para estar inscrito e aí sim vai começar a receber quando a gente postar algum conteúdo, alguma coisa nova. Tá bom? Obrigada, Sônia. Eu que te agradeço de coração e obrigada a todos.